Olá, amigos da Novo Tempo, nossa saudação carinhosa a você que todas as semanas sintoniza no programa Bíblia Fácil, estudando o livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar um importante tema da Palavra de Deus. Vamos compreender melhor a respeito de Apocalipse capítulo 14. 3 anjos e suas mensagens. Quais são esses anjos? Quem eles simbolizam? Quais as mensagens que eles têm para apresentar ao planeta Terra? Esse será o tema de hoje. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, se juntar a esse grupo que tem estado aqui no Servisa conosco ao longo dessas semanas, aprendendo mais da Palavra de Deus. Mas como você já sabe em casa, nós nunca começamos esse programa sem antes fazer uma oração. Então quero convidar você para orarmos pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje. Pai, vamos começar mais uma vez a leitura da Tua Palavra e precisamos do Teu Espírito como nosso professor. Por isso envia-o para que nós tenhamos o conhecimento e o discernimento necessário para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Por Jesus te oramos. Amém. Chegamos a Apocalipse capítulo 14. Neste capítulo 14 temos 3 mensagens especiais. Vocês estão lembrados de quando estudamos Apocalipse capítulo 10 sobre o movimento milerita e o grande desapontamento que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Quando termina o capítulo 10, no verso 11, lá foi dito o quê? É necessário que ainda profetizes. E então o movimento adventista nasceu com a missão de profetizar. Profetizar o quê? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Então, nós entendemos que essas 3 mensagens, elas representam a mensagem para o tempo atual. Por isso são chamadas no Apocalipse de Evangelho Eterno. Olha o que diz aí em Apocalipse capítulo 14, leia comigo o verso 6. Apocalipse 14, verso 6. Elizabeth, ou Rosângela, melhor. Você pode ler para a gente esse verso, por favor? Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Esse anjo vem voando pelo meio do céu. Na realidade, os 3 anjos voarão pelo meio do céu. Isso significa que é uma obra que tem que ser feita com velocidade. Nós temos urgência na pregação. E o primeiro anjo, ele tem um evangelho eterno. O que é o evangelho eterno no contexto de Apocalipse? São essas 3 mensagens. Cada anjo vai apresentar uma mensagem diferente. Vamos olhar então qual é a mensagem do primeiro anjo. Verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo de Apocalipse 14, ele traz 2 ensinos. O primeiro ensino, chegou a hora do seu juízo. E nós vimos aqui, através da profecia de Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, que elas apontaram para o dia 22 de outubro de 1844. Foi nessa data que começou o juízo lá no céu. O juízo de Deus começa nessa data. E nós temos que entender que o Evangelho eterno ensina também o juízo. Agora, por que o juízo é tão pouco ensinado? Porque nós estamos cada vez mais nos afastando da Bíblia. Nós não devemos nos afastar da Bíblia. E o tema do juízo é um tema que aparece em todas as Escrituras. Lá em Gênesis, está lembrado quando Deus disse assim para Eva, eu vou multiplicar as dores quando você der à luz. Quando disse para a serpente, pó será a tua comida. Quando disse para Adão, do trabalho e do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Aqui está um juízo. Vocês cometeram erros. Aí está a consequência desse erro. Um juízo, já em Gênesis. E quando chegamos a Apocalipse, mais uma vez o juízo aí está. A purificação do santuário era um dia de juízo para Israel. Estudamos isso na profecia de Daniel 8.
e simbolizava também o julgamento final da história humana. Daniel 8,14 diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E 490 anos ou 70 semanas foram destinadas à nação judaica. Nós estudamos essa profecia já com vocês. E essa profecia apontava justamente para o dia 22 de outubro de 1844. Aí começou o juízo. E nós podemos dividir esse juízo em 3 fases. O juízo de Deus, ele pode ser dividido em 3 fases na Bíblia. Primeira fase, pré-advento. Segunda fase, comprobatório. Terceira fase, executivo. O que é juízo pré-advento? A palavra já está dizendo. É um juízo que tem lugar antes do advento. O advento é a volta de Cristo. Então, antes que Jesus volte, um juízo está em processo. Aonde eu encontro esse juízo na Bíblia? Vamos para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, você que nos acompanha em casa, vamos entender agora as 3 fases do juízo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, e veja aqui uma cena que nós temos de juízo. Daniel, capítulo 7, o versículo 9. Daniel 7, 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Olha o versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que cena Daniel está vendo? Ele está vendo o início do juízo pré-advento, no final das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, no dia 22 de outubro de 1844. Estão lembrados que nós aprendemos aqui que nesse dia 22 de outubro de 1844, Jesus deixa de ser sacerdote que oficiava no Santo e passa a ser sumo sacerdote que oficiava no Santíssimo. E estão lembrados que a vinda do sumo sacerdote ao santuário, ao Santíssimo, era o dia da expiação do santuário, quando o povo de Israel seria julgado por todos os pecados daquele ano. Então era um dia de juízo. E agora Cristo deixa de ser sacerdote em 1844. Ele começou o seu ministério sacerdotal após a ressurreição, no ano 31. Então, do ano 31, quando ele ressuscita e é assunto aos céus, até 1844, Jesus atua como sacerdote, mas a partir de 1844, ele vai atuar como sumo sacerdote. Então, hoje, Jesus é sumo sacerdote. O juízo está em andamento, e é esta cena que Daniel viu. Os tribunais se assentaram, abriram-se os livros, começou o juízo. Que juízo? O juízo que tem que acontecer antes da volta de Cristo. Agora vem a pergunta: quem é que vai ser julgado nesse juízo? A Bíblia ensina que o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, nesse juízo passarão os nomes daqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Somente quem aceitou a Cristo, somente quem creu no Messias, é que agora está sendo julgado. E quem não creu no Messias, quem não aceitou Jesus como Salvador, ele nem entra no juízo agora, porque ele já está condenado. Ele não aceitou, ele já está condenado. Mas por que um juízo para quem aceitou? Porque aceitar Cristo como Salvador não quer dizer que você está salvo, a menos que você permaneça em Cristo. Então, é possível uma pessoa aceitar a Cristo como Salvador, ter uma experiência de salvação, mas em algum momento da vida abandonar a Cristo. Ou não é possível isso? Não é possível isso? O apóstolo Paulo não ensina para nós
aquele que está em pé, cuide para que não caia. Provérbios 4 não diz que a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? 4,16, né? Apocalipse 2,10 não diz lá, ser fiel até a morte, e então você terá a coroa da vida? É possível alguém aceitar a Cristo e cair da fé? É possível. Se não fosse possível cair da fé, nós estaríamos acreditando na doutrina da predestinação. Mas nós não cremos que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Nós cremos que Deus predestinou todos para a salvação. Só que essa predestinação, ela pode ser resistida. Eu posso dizer não para ela, porque Deus respeita o meu livre-arbítrio. Deus respeita a escolha humana. Então, nesta primeira fase do juízo, chamada de pré-advento ou investigativo, são passados no tribunal o nome daqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Quem não aceitou, já está condenado. E quem já está condenado também vai passar por um juízo. Quando? Nós chamamos esse juízo de comprobatório. Vá agora para Apocalipse capítulo 20 e olha o que ensina o Apocalipse. Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Nós vamos estudar esse tema ainda, quando chegarmos a Apocalipse 20. Mas quando Cristo voltar, Satanás será aprisionado, e ele vai ficar preso por 1000 anos. Agora olha o verso 4. Vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então aqui você tem no versículo 4, uma cena de juízo. Vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. A Bíblia não diz assim, que nós haveremos de julgar até os anjos? Quem é que recebe a autoridade de julgar? Os salvos. Cristo não falou, aquele que vencer vai sentar-se no trono comigo, como eu venci e me sentei no trono com meu Pai? Então, os salvos agora participam de um julgamento. De quem? Dos ímpios, dos que se perderam. Mas se estão perdidos, para que um julgamento? Não é para definir se eles vão se salvar ou perder, eles já estão perdidos. Mas esse julgamento é para se comprovar por que se perderam. Daí a expressão juízo comprobatório. Por que esse juízo vai ter lugar? Porque quando os salvos chegarem no céu, certamente haverá pessoas lá que nós amamos que pode não estar no céu. Aí nós iremos perguntar para Deus, por que fulano ou ciclano não se salvaram? Esse juízo vai responder a isso. E então, quando esses livros de registro forem abertos e nós entendemos o porquê da perdição de cada pessoa, nós vamos compreender que Deus foi justo em salvar a estes e não aqueles. Nós vamos compreender que Deus deu todas as oportunidades, mas finalmente esses que se perderam não quiseram a salvação. Então é um juízo apenas para confirmar o porquê da perdição dos ímpios. Janete. Pastor, Satanás e os anjos que caíram com ele vão ser julgados também? Ou não? Eles já foram julgados e já estão todos condenados. Agora simplesmente é uma questão de tempo. E quando é que eles serão
ou destruídos. Juízo executivo. Essa é a terceira fase. Dê uma olhadinha agora em Apocalipse capítulo 20 ainda, para o verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros. Ou ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí diz o verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqui deixa eu fazer um parêntese. Nós somos salvos é pela graça, mas o juízo ele será pelas obras. Não se esqueça disso. Nós somos salvos pela graça, mas a palavra ensina que o juízo será pelas obras. Por que o juízo é pelas obras? Porque as obras evidenciam se estamos salvos ou não. Se as obras que eu pratico são os frutos do Espírito, a obediência à lei de Deus, a vivência da ética do reino, é porque eu estou salvo. Agora, se as obras que eu pratico são as más obras, as obras da carne, elas evidenciam que eu não fui salvo por Cristo. Então, eu sou salvo pela graça para obedecer, e o juízo será pelas obras, porque as obras evidenciam quem está salvo e quem não está salvo. Cláudio. Pastor, o senhor comentou no juízo comprobatório em que haverá o julgamento, né, de confirmação, Ok. por que alguns, né, ou muitos não foram salvos. E não haverá também uma confirmação do porquê muitos estarão salvos? Porque da mesma forma como haverá uma surpresa de não encontrarmos entes queridos que não foram salvos, ao contrário também acredito que teremos surpresas de alguns que nós humanamente julgaríamos que não iriam e estarão lá. É verdade. Agora, quando é que vai haver essa comprovação? É agora, no decorrer desse juízo que está em andamento. É nesse momento do juízo pré-advento que o céu está avaliando os casos. E então aqueles que aceitaram a Cristo, começaram a viver a sua experiência com Ele, estão dedicando suas vidas ao Senhor, a pregar a palavra, a amar a Deus e ao próximo. Estes o céu está dizendo que eles podem ser salvos, porque aceitaram a Cristo. Você se lembra, por exemplo, da surpresa que poderá ter Estevão? Quando foi apedrejado, lá estava Saulo, né? E agora ele encontra Saulo no céu. Não será uma tremenda surpresa? De fato, Cláudio, a primeira surpresa que nós vamos ter no céu será lá estarmos. Essa será a primeira surpresa, nós estarmos. E depois nós vemos pessoas que nós imaginávamos, na nossa falha humana, de que não estaria. É por isso que, em última instância, o juízo pertence a quem? Pertence a Deus e não a nós. Porque se coubesse eu e você julgarmos as pessoas, nós julgaríamos de forma errada. Só Deus pode julgar alguém sem cometer falhas. Só Deus pode. Quem estava aqui, Cláudio? Pastor, esse tribunal, ele será feito aqui na terra para o julgamento ou será feito no céu? E esse tribunal, as pessoas vão ser presencial para o julgamento ou não? Não, elas não estarão presencial. Alguns imaginam que ali está o tribunal assentado e eu compareço dele para ouvir. Não. No caso da primeira fase, que é o que está em andamento, nós estamos sendo julgados, suponhamos que estejamos sendo julgados agora, ou que os mortos salvos estão sendo julgados. Então, o julgamento está em processo. Durante o milênio, o juízo vai estar acontecendo, os salvos estarão julgando, mas os ímpios estão mortos também. Agora, na terceira fase do juízo, acontece algo diferente. Ambos os juízos acontecem no céu, mas na terceira fase tem um elemento diferente. E olha aqui, eu estava lendo com vocês, leia comigo agora também o verso 15, Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado aonde? Para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Dá uma olhadinha no capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse fogo que vai descer dos céus, ele vai queimar todos os ímpios, todos os anjos maus, que nós chamamos demônios, e o próprio Satanás. Esse fogo vai queimar todos os pecadores. Então, esse fogo, enquanto circunda a terra queimando os pecadores, é chamado também de lago de fogo. Este fogo vai destruir todos os ímpios, mas antes que eles sejam destruídos, nessa terceira fase do juízo, eles vão ter consciência do porquê da sua perdição. E quando o ímpio entender o porquê da perdição dele, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. É nesse momento que todo joelho se dobra. Ele está perdido, mas ele reconhece que Deus foi justo, porque ele não quis a salvação que o céu ofereceu. Então essa questão que nós seremos, a nossa alma, ela não vai ficar queimando ou em tribulação eternamente, Não. né? O fogo eterno queima enquanto há matéria para ser queimada. Quando a matéria deixa de existir, o fogo se extingue. Até porque o fogo que vai queimar essa terra e os ímpios, ele vai purificá-la. E o planeta que hoje nós moramos será a nova terra. Nessa nova terra não tem nada queimando, nenhum ímpio vivo. O mal acabou. O profeta Naum, né, é quem diz, o mal não se levantará segunda vez. Pastor Neto. Pastor, segundo o que nós já estudamos, o pré-advento já está acontecendo. Está em andamento. Já está em andamento. Este comprobatório é a comprovação daquilo que já foi escolhido? A comprovação do porquê os ímpios se perderam. A segunda fase engloba apenas os ímpios. A primeira fase engloba aqueles que um dia aceitaram a Cristo, que poderão ser salvos. A segunda fase é apenas o juízo dos que se perderam. O motivo da perdição, por isso de comprovação ou comprobatório. E o executivo é a destruição daqueles que se perderam e a terra nova será dada àqueles que se salvaram. Então, agora é parte da recompensa, porque eles já recebem a vida eterna quando Cristo volta. Mas agora a terra vai ser devolvida para eles. Uma nova terra. Ok? Sim. Então isso significa que a nossa morada eterna não será nos céus, né? Não. No céu moraremos por 1000 anos. Por 1000 anos. A morada eterna será essa mesma terra que vai ser purificada por esse fogo, que destrói o ímpio e fará nova todas as coisas. Beleza, obrigado. Amigos, o primeiro anjo apresenta duas grandes verdades. A primeira delas, temer a Deus, dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Um juízo de Deus que vai definir todos os casos, dividido em 3 fases. Mas o anjo tem uma segunda verdade que ele apresenta. Adorai aquele que fez. O anjo nos convida para adorarmos o Criador. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, vamos entender o que significa essa expressão, adorai aquele que fez. Já já voltamos. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre Apocalipse 14, 3 anjos e suas mensagens. Nós temos um presente para você, aqui da Novo Tempo, esta revista, Bíblia Fácil Apocalipse. Ela contém todos os 18 estudos que aqui estamos estudando. Você pode ligar para nós em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121 e solicitar a sua revista, ou acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. É um presente do Novo Tempo para você, inteiramente grátis, e todos os que pedirem receberão em casa através dos correios. No final dela há um questionário.
Se você preencher esse questionário e acertar mais de 70% das questões, você vai ganhar um DVD que nós preparamos sobre o Apocalipse lá numa ilha em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Aproveite para fazer uma visita à Igreja Adventista mais perto da sua casa. O site encontreumaigreja.com.br contém o endereço de nossas igrejas no Brasil e você pode descobrir aí aonde está uma igreja mais perto da sua casa. No primeiro bloco, nós terminamos falando que o Evangelho eterno que tem para ser apresentado está contido nas 3 mensagens angélicas e que o primeiro anjo anuncia, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E vimos que esse juízo se divide em 3 fases: pré-advento, comprobatório e executivo. Antes da volta de Cristo, durante o milênio, pós-milênio. Eu voltarei a esse assunto quando chegarmos em Apocalipse 20, mas o primeiro anjo apresenta uma segunda verdade. Adorai aquele que fez, o que diz o verso 7? Fez o quê? Céu, terra, mais o quê? E as fontes das águas. De onde o anjo está tirando essa expressão? Se você for para o 4º mandamento, em Êxodo 20, verso 8 a 11, lá diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, terra, mar e tudo o que neles há. Ou seja, o primeiro anjo está chamando a atenção do mundo para o 4º mandamento, para Deus como Criador. Interessante que hoje existe um grande movimento para depor Deus da sua posição. Teorias evolucionistas se espalham em nossas escolas. Estão ensinando a nossa origem como sendo a evolução de seres inferiores para seres superiores, como a evolução de processos. Nada disso é verdade. Aqueles que acreditam na Bíblia como fonte de inspiração, como norma de fé e prática, acreditamos que nós viemos das mãos de Deus, acreditamos no Jardim do Éden, Adão e Eva, daí que nós viemos. E o Apocalipse aponta que nós voltaremos um dia para as mãos divinas. A humanidade foi criada com dignidade. Nós somos a imagem e semelhança do Criador e não fruto de evolução. Nós já fomos criados como coroas da criação, como o ser superior de toda a criação, para dominar em toda a terra. E você quer uma prova disso? Nós estamos há séculos e séculos estudando o corpo humano e estamos apenas tocando superficialmente cada parte do corpo humano. Quantos mistérios há no olho humano que não foram desvendados? Quantos mistérios no cérebro humano que não foram desvendados? Se nós não conseguimos entender apenas um órgão do corpo humano, como é que você acha que toda essa complexidade é fruto da evolução? Nada disso. Nós somos frutos de um designer inteligente. Deus projetou cada detalhe. E o sábado nos relembra que Deus é o Criador. Então o primeiro anjo está dizendo: o juízo começou e vocês devem adorar ao Criador no dia que Ele criou para ser adorado, o sábado. Mas pastor, eu não posso adorar Deus todos os dias? Pode e deve. Mas Deus declarou um dia em especial. Por quê? Porque nós precisamos de um descanso espiritual, de um descanso físico, de um descanso mental. E é isso que o sábado oferece. Há uma diferença no sábado. Ele foi um dia abençoado, santificado e separado por Deus. Há uma diferença. Até a natureza inanimada, ou a natureza que não raciocina, ela entende que o sábado é um dia especial. Há um comportamento diferente até nas criaturas que Deus criou. Pois bem, chegamos então à segunda mensagem angélica. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu, quem? A grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A mensagem que o anjo anuncia é: caiu a grande Babilônia. Quando estudamos Daniel capítulo 2 e capítulo 7,
nós descobrimos de que Babilônia dominou o mundo do ano 605 até o ano 539 a.C. Mas no ano 539, Ciro derrotou a grande Babilônia. Quando João escreve o Apocalipse no primeiro século, Babilônia não existe mais. A cidade de Babilônia já havia sido destruída. Se a cidade não existia, de que Babilônia João está falando no Apocalipse? O que é esta grande Babilônia? Esta grande Babilônia significa a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Assim como Babilônia no passado foi construída onde estava outrora a Torre de Babel, e daí veio a palavra confusão, o que nós notamos no cenário religioso hoje é uma verdadeira confusão religiosa. Há alguns anos atrás, a Universidade de Oxford lançou uma nova enciclopédia e nela estavam listadas as religiões cristãs do mundo. Sabe quantas já foram catalogadas? 34 mil religiões cristãs. Hoje, quando alguém quer servir a Cristo, a pergunta é: para onde eu vou? Com tantas igrejas. E o pior, cada um ensinando uma coisa diferente. Agora, por que há essa grande confusão? Por que esse tanto de igrejas? Porque cada um ensina uma coisa diferente? É porque o cristianismo se afastou desse livro. Esta é a ênfase do programa. O cristianismo se afastou desse livro e nós precisamos trazer o cristianismo de volta para esse livro. Agora, como você espera que o cristianismo volte para esse livro se você tem um monte de pastores que não mais acreditam na Bíblia? Se você tem igrejas que acham que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não passa de um produto de uma cultura? Se você tem universidades ensinando de que esse livro é apenas uma produção literária? Se você tira a Bíblia do seu pedestal, se você deixa de crer que ela é a palavra inspirada de Deus, aí você pode crer em qualquer coisa, porque tudo agora vai ser aceitável. Você associa isso com a mente pluralista, com o relativismo dos dias atuais, e você vai encontrar uma sociedade totalmente desnorteada, que não sabe mais o que é certo e o que é errado, onde não existe mais verdade absoluta, onde a pessoa crê no que ela crê, e cada um tem que respeitar isso. Amigos, nós precisamos ser dogmáticos em algumas coisas, e uma delas é que a palavra de Deus é a norma, é o código de ética para a humanidade. E a confusão religiosa que existe hoje é porque as pessoas abandonaram esse livro. E o que está havendo com essa quantidade de igrejas? As igrejas agora têm dono. Então a igreja tem um dono e todo o dinheiro que chega na igreja vai para a conta do dono. E as pessoas estão usando a religião como meio de enriquecerem, comercializarem, mercadejar a fé. Aí está a Babilônia. E o que o Apocalipse está dizendo? Caiu a grande Babilônia. Mas quando Babilônia cai? Babilônia cai quando se denuncia os erros de Babilônia, quando se prega a verdade. E quando a verdade for exaltada, o erro cairá por terra. Assim cairá a Babilônia. Pastor Neto. Conhecerei a verdade, ela vos libertará, né, João pastor? 8,32. Glória a Deus. Mas quando ele fala isso, que vai cair a grande Babilônia, ele logo menciona, eu creio nas entrelinhas, que brevemente terá uma unidade de todas as igrejas, das religiões, em torno do Evangelho do Senhor? O ecumenismo, ele é profético. Todas as igrejas vão se unir. E as igrejas, quando se unirem, elas irão dar apoio às duas bestas de Apocalipse 13. Quando as duas bestas de Apocalipse 13 se unirem, elas vão convocar o mundo religioso para que se una. Aqui no capítulo 16 de Apocalipse, nós não chegamos lá ainda, mas dê uma olhadinha e vamos antecipar apenas um detalhe. Em Apocalipse capítulo 16, verso 13. Olha o que diz o verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui você tem 3 espíritos imundos que saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quem é o dragão na profecia?
Satanás. Quem é a besta na profecia? A primeira besta de Apocalipse 13? Roma. Quem é o falso profeta? A segunda besta de Apocalipse 13? Os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo. Então o ecumenismo ele vai começar com o dragão. E qual é o segmento que claramente se comunica-se com os mortos, crê na imortalidade da alma, essa mentira que é pregada desde o Éden? Não é o Espiritismo? Então, esse espírito que sai da boca do dragão é uma alusão ao Espiritismo. A besta, uma alusão a Roma. E o falso profeta, uma alusão ao protestantismo, que se afastou da Bíblia. Todos eles vão se unir. E aí chegará a batalha do Armagedon. Que batalha será esta? É a batalha que nós vimos no capítulo 13, quando um dia será colocado para ser observado no lugar do sábado, quando virá um decreto de não poder comprar e nem vender, e finalmente quando virá um decreto de morte. Esta é a grande batalha. O ecumenismo é profético, ele vai acontecer e todas as igrejas vão se unir, mas quando elas se unirem, elas terão 2 pontos doutrinários principais, que será o elemento, ou que serão os elementos aglutinadores. Quais são os 2 pontos principais? Primeiro, a santificação do domingo, que será a marca da besta. E segundo, a crença de que a alma é imortal. Porque, ainda que de variadas formas, as igrejas estão acreditando na imortalidade da alma, nessa mentira que o diabo prega desde o Éden. O profeta Ezequiel diz claramente no capítulo 18, a alma que pecar, essa morrerá. A alma é mortal. Mas hoje se ensina por aí nas igrejas que uma pessoa quando morre, já vai para o céu. Se não foi tão boa, vai para o purgatório, ou então vai para o inferno. Ou, quando morre, ela se reencarna. Ou, quando morre, passa um outro ser. Todas essas são formas disfarçadas de crer que a alma é imortal. Mas essa é uma mentira diabólica. Quando alguém morre, não vai para lugar nenhum. Inclusive, você sabe que se o morto não for carregado, nem para o cemitério ele pode ir. Quando alguém morre, ele está dormindo o sono da morte. E ele vai acordar, se estiver salvo, na volta de Cristo, e se estiver perdido, 1000 anos depois. É isso que a Bíblia ensina. Você vai se afastar disso para crer em ideias humanas, em filosofia platônica. Você vai se afastar disso para crer no que homens escreveram, no que tradições religiosas ensinam. Você tem que ficar com a Bíblia. Cláudio. Pastor, o senhor falou sobre a batalha de Armagedon, né? Do Armagedon. Essa é uma batalha literal e aonde será se for? A batalha Armagedon já teve no passado o Vale do Megido, né? Daí a expressão Armagedon, que era um campo de batalha. Agora, essa expressão é usada para tipificar a batalha final que haverá entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus. Quando a humanidade for dividida em 2 segmentos, os que adoram a Deus e os que adoram a besta. Então, esse conflito final configura-se o grande Armagedon. Cairá a Babilônia. Por quê? Porque suas mentiras serão denunciadas. E chegamos então a um ponto especial que já tocamos no programa. O grande ponto de controvérsia será a santidade do sábado ou a santidade do domingo. Já vimos aqui que um selo na Bíblia tem 3 características: nome, cargo ou função e jurisdição. E é no 4º mandamento da lei que nós encontramos esses 3 elementos. Em Ezequiel 20:20 nós já lemos também com vocês: santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós temos aí o sinal de Deus e o sinal da besta. O movimento ecumênico, ele é profético. Ele vai acontecer com base em 2 doutrinas, como já falei: a crença na santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma. Então essas serão as 2 doutrinas aglutinadoras do movimento ecumênico. E Deus tem um convite especial a fazer para todos nós. Qual é esse convite? Olha aqui na 3ª mensagem angélica, Apocalipse capítulo 14, verso 9 em diante. Apocalipse 14,
9 em diante. Olha o que diz o terceiro anjo. Seguiu-se a esses outro terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está o remanescente. Aqui está aqueles que serão salvos. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em... Está claro para você que, vez por outra, a Bíblia está colocando a lei de Deus no centro do grande conflito? No capítulo 12, verso 17, nós havíamos lido: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. 12, 17. Chegamos no 14 mais uma vez. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Amigo, a lei de Deus está no centro do conflito. Obedecer a Deus ou obedecer à besta? Ser fiel a Deus ou ser fiel a esta aglomeração de poderes que vão ter lugar no final da história, que atacarão a lei de Deus, atacarão a palavra de Deus, ensinando primeiro que o dia a ser observado é o domingo e não o sábado, e ensinando também que a alma é imortal. A alma é mortal, diz a palavra, mas nós poderemos ser imortais. Há uma condição apenas. Jesus disse lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode viver eternamente. Este será o maior dom que Deus tem para nos ofertar: receber a vida eterna, aquela mesma que foi perdida no jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram desobedecer. Por isso eu e você temos esses anos de vida para fazer a grande escolha. Qual é a escolha? Servir a Cristo ou virar as costas para Ele. Deus é tão bom, tão honesto, tão justo, que quando você diz não para Ele, Ele respeita você. Ele não força nada, Ele respeita. Mas o apelo que o Espírito Santo faz para você é: venha para Cristo, saia desta confusão, saia de Babilônia. É isso que diz Apocalipse 18, verso 2 e 18, verso 4. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Você está num movimento onde não se ensina a Bíblia? Sai dela, povo meu. Você está numa igreja onde não se para estudar a verdade da palavra de Deus e fica o tempo inteiro com revelações, línguas estranhas e exorcismos? Sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero em qualquer igreja. Dentro da igreja que você frequenta, há muita gente sincera, que é povo de Deus. Mas o convite que Deus está nos fazendo agora é: sai dessa confusão. Vem para a verdade da palavra de Deus. Pensa nisso, enquanto você ouvirá essa música agora. Quantas vezes já chorei pensando em Cristo.
Nosso lar não é aqui, nosso lar é muito além deste mundo tão sofrido, desta vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero este dia chegar, quando a luz do viver iluminar todo o céu. Quero então contemplar meu Senhor. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero este dia chegar. Nada me impedirá de contemplar sua face no dia Será que algo vai impedir você de contemplar a face de Cristo no dia final? Isso dependerá das escolhas que hoje fazemos. E qual será a tua escolha nesse dia? Ao ser confrontado com essas verdades da palavra de Deus, qual será a posição que você vai tomar? Se você não crer em Cristo, na sua palavra, para quem você vai? A quem você vai se apegar quando você perde um filho num acidente, onde alguém dirigindo embriagado arranca a vida do seu inocente? A quem você vai se apegar quando uma pessoa que você ama chega em casa com a notícia de que está com um câncer terminal? A quem você vai se apegar? A quem você vai se apegar quando o balanço da empresa demonstra que as coisas vão mal e que você vai ter que declarar falência? A quem você vai se apegar quando o casamento está à beira de um precipício e parece não haver solução? A quem você vai se apegar? Se você não acredita em Deus e na sua palavra, você vai se apegar a quem? Por isso, enquanto as coisas estão caminhando bem, aproveite esses momentos para entregar sua vida a Cristo, para que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador. O dia está chegando e todos nós temos uma posição a assumir. De que lado vamos ficar? O convite de Deus para nós é que a nossa vida seja dele, que o nosso coração seja nas mãos de Cristo. E se você quer se entregar a Ele agora, eu quero orar por você. Pai, aceita a entrega desse teu filho e dessa tua filha agora. Existe um vazio na alma, um vazio no coração,
que nada tem preenchido. Talvez alguns tenham buscado preencher esse vazio nas drogas, na prostituição, nos prazeres que esse mundo oferece. Mas quando se chega em casa, quando se põe a cabeça num travesseiro, não há paz, não há felicidade, porque só o Senhor pode preencher o vazio da nossa alma. Por isso, aceita essa entrega e permita que a nossa história mude pela ação do Teu Espírito, que entendamos as verdades da Tua Palavra e que vivamos de acordo com as mesmas. Por Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para estudarmos Apocalipse, capítulo 15 e 16. Vamos compreender um pouco mais a respeito da queda das 7 pragas. Eu espero por você em nosso próximo encontro. O sábado, para mim, ele é o memorial de Deus. Ele é um santuário de Deus para nós. O sábado é de Deus, é o dia do Senhor, mas também foi feito para nós. Então, uma bênção, um presente de Deus para todos nós, porque neste dia nós temos oportunidade de retirar o nosso estresse, retirarmos os nossos cansaços, as nossas fadigas e, com todo conforto, repousarmos no Senhor e refazermos todas as nossas forças. É o dia do Senhor, é um dia que é reservado, que Ele fez para o descanso. Eu tenho aprendido muito sobre o sábado e eu sempre lia na Bíblia os 10 mandamentos, o sábado como 4º mandamento, mas nunca pensei como no dia do 7º dia do sábado, eu via o domingo. Mas realmente é o sábado e desde que eu comecei a guardar o sábado, é diferente. O sábado realmente você guarda ele é um dia abençoado mesmo por Deus. Desde ele quando estabeleceu isso no Éden, lá para os nossos primeiros pais, e até hoje não mudou. A lei de Deus não muda, Ele mesmo escreveu essa lei com o próprio dedo e é para nós até o final. Isso é que a gente tem que aprender e ler e compreender na Bíblia. O sábado é um selo do Senhor e que nós devemos guardar. Apesar de nós passarmos um bom período da nossa vida, estudamos que o sábado foi abolido, né? E que hoje nós precisamos resgatar que o sábado é importante até por uma questão de um selamento no tempo do juízo final. É um mandamento de Deus que devemos ser seguido e que por muitas vezes passamos por cima sem entender e sem estudar, sem interpretar aquilo que Deus está falando para nós.